Síntese do profeta Ezequiel, o item 37 do nosso livro. Outra profecia contra Faraó, rei do Egito. Eu separei o versículo 2 desse capítulo 31, porque ele diz: a quem és semelhante na tua grandeza? Nós já vimos o profeta comparando o rei de Tiro a Satanás. Nós vimos o profeta Isaías comparando o rei da Babilônia a Satanás. E agora o profeta Ezequiel vai comparar também o rei do Egito a Satanás. Então ele começa nessa pergunta: a quem és semelhante na tua grandeza? Ezequiel prossegue com uma mensagem escatológica. O faraó é comparado a Satanás, quando ele ainda era fiel a Deus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Versículo 8. Mas ele pecou e desceu ao inferno, no versículo 15. Novamente Ezequiel aponta para o momento da batalha contra Gog e Magog, quando Satanás saiu a enganar as nações e fez a sua última investida contra Jerusalém, em Apocalipse 20, versículos 7 a 10, no final do milênio apocalíptico, ou seja, depois da igreja ser arrebatada, depois da grande tribulação, 7 anos de grande tribulação, tem 1000 anos de paz, e depois desses 1000 anos Satanás é solto. Então é falado em um Gog e Magog. Ou seja, Gog e Magog é uma expressão que descreve os inimigos de Israel, e usado sempre esses inimigos aliados a Satanás. O comentário do livro prossegue dizendo: mas Deus estabelece o juízo final e todos descerão ao inferno. Ou seja, no final, todos os inimigos de Israel são derrotados. Mas vamos ler alguns versículos a mais desse texto de Ezequiel, em que ele compara o rei do Egito a Satanás, principalmente por causa do sentimento desses reis, o que era comum entre eles, o mesmo sentimento que havia em Nimrod, o sentimento que nasceu com Nimrod e Semíramis, que era o sentimento de tornar-se Deus. Segundo a história, segundo o que nós vemos, esse foi o primeiro homem a falar em tornar-se Deus. O que havia antes de Nimrod, o que havia até relatado entre os egípcios e os sumérios, era diferente. Os egípcios, segundo a história, o primeiro homem que realmente vai se identificar como Deus, já vai ser próximo do Êxodo. Mas Nimrod viveu cerca de 400 anos antes do Êxodo, 500 anos antes do Êxodo, mais ou menos nessa época. Então ele foi o primeiro a ter essa atitude de querer se tornar deuses. Antes dele também haviam os sumérios, e os sumérios eles eram idólatras, mas não havia entre eles a crença de um homem se tornar Deus. Então ele diz, versículo 2 de Ezequiel capítulo 31, filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante na sua grandeza. Ou seja, ele é semelhante a Satanás. Veremos pelos versículos seguintes. O versículo 3, eis que a Síria era um cedro do Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Bom, a Assíria, ela pertencia aos semitas, mas foi tomada, aquela região foi tomada por Nimrod, filho de Cã. A Síria, ela tinha sido ocupada por Assur, filho de Sem. E prossegue, por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos.
e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim, era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas, né? Então, ao mesmo tempo que está falando do Egito, o Egito tinha o rio Nilo, que atendia bem aquela terra, mas ao mesmo tempo está também comparando Satanás a uma árvore, e que ele estava junto de Deus, servindo a Deus, e ele se destacava como criatura. O versículo 8 diz: os cedros não podiam escurecer o jardim de Deus, as faias não igualavam os seus ramos, e as castanheiras não eram como seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Esse texto já está falando do querubim ungido, porque querubim é a classe mais alta de anjo. Então, de todos os anjos, ele pertencia à classe mais alta, e dentro dessa classe de querubins, ele era o ungido, ou seja, ele estava acima até dos outros querubins. Versículo 9: formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Portanto, assim diz Adonai Yahvé: como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou da sua altura, eu o entregarei na mão das mais poderosas das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade. O lançarei fora. Assim diz Adonai Yahvé: no dia em que ele desceu ao inferno, ou seja, no dia que o querubim ungido pecou, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Esse texto que diz, assim diz o Senhor Jeová, no dia em que ele desceu ao inferno, existe a possibilidade, a hipótese, de que esse texto aqui seja uma referência àquele texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, né, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, né, e a partir do versículo 2 vai dizer: e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bom, Deus poderia não ter criado a terra sem forma e vazia, mas a criou em um estado original, e ela tornou-se sem forma e vazia, a partir do versículo 2, né? Sem luz e sem forma e vazia. Então, quando isso teria acontecido? Poderia ter sido nesse momento do pecado de Satanás, isso é hipótese, né? Então diz, assim diz Adonai Yahvé: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto. Tá bom? Então a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, estava tudo escuro, como em luto. O versículo 16 diz: ao som da sua queda, da queda do querubim ungido, fiz tremer as nações quando fiz descer ao inferno. Certamente o termo nações aqui está falando de grandes quantidades, né? Não de pessoas físicas, mas no caso dos anjos, porque quando Satanás pecou, né, se havia pessoas na terra, se tratava só de Adão e Eva. Nós não sabemos com precisão quanto tempo antes de Adão e Eva Satanás pecou. Isso não está claro na Bíblia. Ele pode ter pecado até, vamos dizer, depois que Adão e Eva pecaram. Mas o que parece é que ele pecou lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a terra se tornou sem forma e vazia por causa disso, e depois Deus recria a terra. Os 7 dias da criação que vem depois é um período de recriação. O versículo 17: também estes com ele descerão ao inferno, a juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço, e que estavam assentados à sombra no meio das nações. Ou seja, falando dos anjos que teriam seguido Satanás.
Versículo 18. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Ou seja, falando como de um paraíso de Deus, antes do Éden de Adão, ou seja, haveria um Éden, né, onde Satanás vivia de forma fiel e com todos os anjos sendo fiéis. O que aconteceu no céu, né, que Deus criou seres puros e eles pecaram, acontece também na terra, em que Deus cria Adão e Eva sem pecado e eles pecam. Então, por isso, para falar daquele local, né, em que Satanás, o querubim ungido, vivia sem pecado, é comparado também ao Éden, onde Adão e Eva viviam. Todavia descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos jazerás, com os que foram transpassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz Jeová. Então, de novo, é importante nós destacarmos que ele está profetizando, essa profecia aqui ocorre, vamos dizer, próximo do cativeiro, da destruição de Jerusalém. Quando nós lemos o versículo 1, vamos ler o versículo 1, Ezequiel 31, versículo 1, ele diz: e sucedeu no ano 1º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, ou seja, ele está profetizando próximo da destruição de Jerusalém. Ele está no ano 1º, no ano 11, né, de Zedequias, que é o ano da destruição. Ele está no terceiro mês. Agora observe, abra em Jeremias capítulo 39, versículo 2, que ele vai falar também, olha, no ano 1º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. Então vamos lembrar que o tempo que Ezequiel está usando é o ano do reinado de Zedequias, que é também o ano do cativeiro de Ezequiel e o ano do cativeiro de Joaquim, aquele que realmente deveria ser o rei, né? Então, no terceiro mês, Ezequiel teve essa revelação chamando o Egito ou o Faraó de Satanás, comparando ele a Satanás, né? Como eu disse, ele foi um causador indireto ou praticamente direto dessa situação lastimável que Israel está, porque se o avivamento de Josias prossegue, talvez Deus livrasse Israel. Então, um mês depois dessa revelação de Ezequiel, ocorreu a invasão da cidade. O cerco, que durava 2 anos, foi concluído e eles invadiram a cidade.